João. Olha, seguindo essa informação, eu disse que Maduro tem mantido uma relação estreita com o MST, um dos poucos movimentos sociais brasileiros ali que ainda mantém laços firmes com a ditadura chavista. Em outros períodos, essa relação era formada por uma tríade finalmente composta pelos governos Lula I e II, explica a Folha de São Paulo. É uma situação bem diferente da observada neste governo Lula III, que se distanciou de Caracas desde a contestada reeleição de Maduro no final de julho passado. A parceria foi celebrada pelo ex-vice-presidente da Venezuela, Jorge Areaza, que atualmente é secretário executivo da Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América, um grupo ao qual o presidente Lula também foi próximo em seus primeiros mandatos. Areaza destacou no Telegram que, abre aspas, Maduro cumpre o projeto sonhado pelo comandante Hugo Chávez e o MST e pelo governo do Brasil de então, diferente do atual. Fecha aspas, é uma indireta clara ao presidente Lula da Silva. Embora Lula tenha acolhido Maduro no Palácio do Planalto no início do terceiro mandato e defendido o regime de Caracas em algumas ocasiões, o agravamento da ditadura venezuelana nas últimas eleições causou um afastamento entre os dois. Brasília, no entanto, como a gente tem visto, tenta se posicionar como mediador na crise que atualmente afeta o país vizinho. Areaza, em um programa local depois da eleição de 28 de julho, comentou que o Lula de agora é diferente do de anos anteriores. Abre aspas. Tem uma aliança com partidos de direita. Seu próprio vice é de direita. Fecha aspas, referindo-se a Geraldo Alckmin. Ele também disse que Lula almeja ser um grande líder da América Latina e que bom se o fosse, mas não como um catalisador das pressões dos Estados Unidos. Essas declarações ecoam as críticas do ex-aliado de Lula, o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, que recentemente chamou o petista de puxa-saco de Washington e representante Yankee. Cara de paisagem. Bom, primeiro que o Lula, na verdade, ele não é que ele está afastado do nosso conhecido ditador. É que, na verdade, algumas pessoas chegaram para ele e disseram o seguinte: ô Lula, tá pegando mal para sua imagem, né? Até porque o próprio Lula, para esta eleição, fez um discurso dizendo que estaria mais maduro para essa disputa. Então ele não é tão distante assim, né? A matéria quis mostrar um pouco de diferença entre os dois, até colocou Geraldo Alckmin como político de direita. Não sei aonde que eles acharam ou conseguiram chegar a essa conclusão, mas colocaram Geraldo Alckmin como de direita, né? Que o Lula tem muita influência de direita, né, no governo dele. Agora, eu não enxergo assim, doutor Olavo, quero ouvi-lo. O vice do Lula, o Alckmin é aquela pessoa que vai no rumo do vento. Se o vento bater para o sul, ele vai. Se o vento bater para o norte, ele vai também. Lembrando que muito se falou na época da eleição que o Alckmin funcionava tal qual um corvo, né? Esperava a morte de Lula para poder assumir, né? Enfim, mas não dá para dizer que Alckmin é de direita. Talvez a última coisa da face da terra é admitir que, ou dizer, afirmar, ou ter elementos para afirmar que Alckmin seja de direita. Lula, o Léo foi muito preciso, né? O Léo é um cirurgião nos comentários, né? Estava pegando mal, associar, o mundo todo se desassociou, salvo pequenas ditaduras, o mundo se desassociou da Venezuela. O mundo se desassocia de ditaduras, é o que tem acontecido, efetivamente. Agora, Lula caminhava na contramão da história, com aquele pensamentozinho apequenado, ali da década de 60, da luta de classes, de uma ditadura do proletariado. Cara, essas expressões cheiram mofo, essas expressões cheiram naftalina, não tem mais validade, não funciona mais assim. Nós não temos um país socialista na face da terra, e não tivemos nenhum também que tenha dado certo.
Então essas ideias mofadas, essas ideias já ultrapassadas, velhinhas, né? Não que ser velhinho é algo ruim, mas as ideias são ruins, são péssimas. Isso move Lula quando ele busca se associar a essas pequenas ditaduras sul-americanas. Aí, evidente, o Léo foi muito preciso dizendo, olha, alguém bateu no ombro dele e falou, Lula, velho, tá mal esse negócio aí, cara, não dá para ficar perto. Ele se desassocia, tenta desassociar a sua imagem, né, mas porque não é bem assim. Aí essa esquerda remanescente desses países reclama, pode reclamar. Agora, vamos aí num outro ponto dessa notícia. Lula mudou? Vamos lá. A Magda está na presidência da Petrobras, Petrobras com prejuízos em cima de prejuízos e cada vez mais na sua diretoria a infiltração de pessoas de esquerda. Lembra alguma coisa, amigo ouvinte? Hoje, a Telebrás, notícia da Telebrás, fresquinha aí de 4 horas tem essa notícia, deu uma pedalada fiscal à Telebrás, empresa pública. Pedalada fiscal de 77 milhões. 77 milhões. Lula, de todo jeito, quis estender seus tentáculos sobre a Vale do Rio Doce e não conseguiu. Lula dominando a economia do país e agora nomeando o presidente do Banco Central, quase será um rei na questão da economia, fazendo o que quer. E Lula tendo o judiciário ao seu favor, o descondenado. Então talvez Lula não tenha mudado muito, é o mesmo. Os resultados desse comportamento, nós estamos no gerúndio, as coisas estão acontecendo. O resultado das ações de Lula possivelmente acontecerão aí nessa segunda parte do seu mandato e talvez no final nós possamos concluir a mesma coisa. Pega mal pro Lula, né? Essa ligação com o Maduro. Agora que eles trocam ainda muitos loves nas ocultas, isso pode ser quase que cravado, né? Ô, Léo, você permite, cara? Claro que eu permito. Desculpa ficar interrompendo. Não, o senhor aqui tem carta branca. O senhor é quase dono da rádio. Fica à vontade. Eita. Não. Léo, esquecemos, cara. O Lula... Perdão, até empolguei. O Lula ia homenagear o MST no 7 de setembro, lembra? Isso. O Lula queria homenagear o MST no 7 de setembro. Teve lá uma negativa dos militares. Que militares são esses, né? Enfim, teve uma negativa dos militares. Talvez o Lula esteja muito mais próximo da Venezuela, Léo, do que nós estamos imaginando.